Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz seja convosco. Amém. Temos visto durante o ensino da doutrina aquilo que temos chamado pela sigla de ISCAN, os atributos das Escrituras. Nós vimos a suficiência, nós vimos a clareza, e hoje nós vamos ver a autoridade, se Deus permitir, depois a necessidade dela. Tá? Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Muito bem, nós não vamos partir inicialmente de um texto bíblico, porque nós vamos ver vários textos bíblicos acerca da autoridade. Há algumas maneiras de ensinar esse assunto. Já tenho ensinado para vocês acerca da suficiência e acerca da clareza, trazendo aquilo que os reformadores definiram como doutrina. Mas há uma outra forma também de ensinar esse tipo de assunto, que é nós nos voltando para a Escritura, voltando-nos para as Escrituras e então vendo o que a Escritura fala acerca daquela doutrina. E aí, para nós aprendermos também essa forma de olhar para as Escrituras, eu quero trazer desse jeito hoje para os irmãos. Como a Bíblia ela é divinamente inspirada, então ela carrega a autoridade divina, a autoridade de Deus. E, em certo sentido, nós já temos provado essa autoridade ao demonstrar que a Escritura é a própria palavra de Deus, é a voz de Deus, a sua palavra viva e ativa para cada geração. E Deus tem toda a autoridade, então, portanto, Ele sempre que e como Ele fala, todos que ouvem são obrigados, então, a obedecê-lo, são obrigados a se submeter a ele. Se Deus tem toda a autoridade nesse sentido, então nós devemos obedecê-lo. E essa é a ideia que nós apresentamos em nossos estudos anteriores, quando dissemos aí que toda a revelação ela é normativa, a suficiência das Escrituras é normativa porque Deus nos ensina sobre ele por meio das Escrituras, é a sua revelação, o padrão máximo para a nossa moralidade. Então, ainda é valioso nós verificarmos sobre como é que a Bíblia fala da sua própria autoridade. Será que a Bíblia afirma a sua própria autoridade? Então, consideraremos aqui a autoridade das Escrituras, voltando-nos primeiro para a reivindicação da própria autoridade da Bíblia que ela faz. E então nós exploraremos algumas implicações morais dessas reivindicações para nossas vidas e começaremos aqui com a reivindicação então da própria Escritura, por essa autoridade. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então não pode haver base de autoridade mais alta para nós. Não tem como. Se ela é a palavra de Deus, então ela é a base mais alta de autoridade para a gente. Não há ninguém acima dela. Então, você não pode apelar para algo mais alto do que a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Entende? Então, você não pode ter a igreja, por exemplo, corroborando a sua autoridade. A igreja corrobora a autoridade das Escrituras. Negativo, a própria Escritura já fala da sua autoridade. Você não pode ter a tradição corroborando com a autoridade das Escrituras. Negativo, isso também não é necessário. Ou alguma paz interior, quando eu pego as Escrituras e aquilo ali traz para mim, dizendo que aquela é a autoridade das Escrituras, ao lermos a Bíblia e detectarmos que ela é a palavra de Deus. Todas estas coisas são boas, mas elas não corroboram a autoridade das Escrituras, ou seja, a Escritura não depende disso para a sua própria autoridade, entende? Embora isso seja verdade, o Espírito Santo, então, ele testemunha a natureza autenticadora da Escritura, da Bíblia, e isso é um conceito muito importante, mas em última análise a Bíblia se autentica, ela mesma se poderia dizer auto-autentica, seria um pleonasmo aqui. Não há corroboração mais alta do que o próprio Deus e a Bíblia sendo a palavra de Deus. Então a Bíblia ela reivindica a autoridade divina para si mesma,
pelo menos de duas maneiras. Primeira, ela fornece exemplos históricos da sua autoridade, é a forma como a Escritura fornece reivindica essa autoridade. Segundo, ela oferece, então, reivindicações explícitas da sua própria autoridade. E abordaremos, então, os exemplos históricos da autoridade da Bíblia primeiro, e depois nós veremos como é que ela oferece essas reivindicações mais explícitas. Os exemplos históricos. Há uma conexão próxima entre a palavra falada de Deus e a palavra escrita. O que Deus falou e o que foi escrito acerca do que Deus falou, certo? Na história mais antiga registrada na Bíblia, Deus falou diretamente à humanidade e essa palavra estava carregada de autoridade, certo? Por exemplo, no relato da criação de Adão e Eva, na criação do homem, ali em Gênesis 2 e Gênesis 3, que fala da queda, Deus ordenou ao homem que fizesse o quê? Cultivasse o jardim, guardasse o jardim do Éden e não comesse do fruto proibido. Essa foi a palavra de Deus, né? E Eva, no entanto, fez o quê? Eva escolheu ouvir a palavra falada da serpente em vez de ouvir a palavra falada de Deus. Foi isso que Eva fez. E ao fazer isso, ela fez o quê? Ela rejeitou a autoridade da palavra divina. Quando ela ouve Satanás, ela rejeita a autoridade da palavra divina. É assim que funciona. Se, por exemplo, filhos começam a ouvir outras pessoas em contraste, em contradição, em oposição àquilo que os pais ordenaram, eles ignoram a autoridade dos pais para então se submeter à autoridade do outro. Não é isso? A autoridade daquela palavra falada do outro. E assim fez a Eva, né? Quando ela ouve a serpente, então ela ignora essa autoridade da palavra falada de Deus e se submete à autoridade ou ela dá autoridade para a voz da serpente. E ao fazer isso, ela rejeita então a autoridade da palavra de Deus. E Adão, por sua vez, ele ouve a palavra falada de Deus, né? Ele ouviu a palavra de Deus, palavra falada, e em vez dele também obedecer, o que ele faz? Ele também não se submete a essa autoridade de Deus. Mas a autoridade da palavra de Deus, ela não foi destruída por essas ações. Não é porque Adão e Eva fizeram isso ou ignoraram a autoridade da palavra de Deus que a autoridade caiu por terra, que Deus agora não tem mais autoridade em sua palavra. Em vez disso, Deus reforçou a autoridade da sua palavra, fazendo o quê? Punindo. Então, Deus reforçou isso, a autoridade da sua palavra falada, punindo Adão e Eva e a toda a criação com eles. E aí, mais tarde, e isso historicamente, né? E mais tarde, então, nos dias de Moisés, o que Deus fez? Deus codificou a sua palavra falada em uma forma escrita. Moisés começa a escrever todas as palavras faladas de Deus. E em vez de simplesmente dizer a Moisés qual eram os 10 mandamentos para Moisés passar para o povo, o que Deus faz? Deus esculpiu essas leis em tábuas de pedra e ele também deu a Moisés muitas outras leis e ordenou a Moisés, que registrasse essas palavras por escrito. Foi isso que Deus fez. Então, esses registros, eles compunham o que a gente pode chamar de livro da aliança, né? Livro da aliança, nós podemos ver isso em Êxodo 24, por exemplo. Êxodo 24 fala muito disso. Eram as estipulações da aliança de Deus para o seu povo, o que o povo deveria fazer, o que o povo deveria se submeter, ou a quê, né? E elas carregavam aí não apenas a autoridade de Deus, mas também a promessa que Deus fez de impor essas leis com poder, tanto abençoando os obedientes, como punindo os desobedientes, né, ou amaldiçoando os desobedientes. Abra aí Êxodo capítulo 24, verso 4 e 8. Ouça esse relato e leia comigo. Eu leio e você acompanha no texto. Êxodo 24, do verso 4 ao verso 8. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Note isso. Eles tomaram o livro da aliança e disseram: isso aqui foi Deus quem falou.
Tudo o que Deus falou está registrado nesse livro. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Eis aqui. Então, nesse registro, nós descobrimos que a palavra falada de Deus foi registrada em um livro e esse livro foi tomado como palavra de Deus. Isso que nós temos visto. Êxodo 24, verso 4 a 8. Então, a palavra falada de Deus é a base para a sua palavra escrita. Deus falou e disse para registrar. Então, a palavra falada é a base para a palavra escrita. Isso daqui é fundamental, irmãos, porque vocês vão ouvir muito, por exemplo, a doutrina católico-romana contra o sola escritura, dizendo que a igreja é quem preservou a palavra de Deus. Não foi a igreja quem preservou a palavra de Deus, porque Deus falou muito antes com o povo, né? Antes de haver alguma escrita, e depois Deus mesmo fez com que essa escrita fosse toda feita, né? Sua palavra oral fosse escrita. E então é o documento da aliança, que é autoritativo de Deus, e, portanto, o seu povo é obrigado a obedecê-lo. Então, falar de autoridade das Escrituras é exatamente isso. Nós somos obrigados a obedecer isso. Então, muitos séculos depois, quando o povo de Deus rejeitou essas palavras escritas de Deus, a palavra da aliança, Deus enviou, então, nações estrangeiras para fazer o quê? Puni-los. Não é isso? Se você ouvir a minha voz, você tem bênção. Se você desobedecer a minha voz, você vai ter punição. Então o profeta Isaías ministrou durante esse tempo que Deus estava punindo o povo, por exemplo, Isaías 42, verso 24, abre aí. Isaías 42, 24, e ele escreve as seguintes palavras: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? O próprio Deus entrega o povo para punição, para outra nação afligi-los, como forma de punição, porque o que eles não se submeteram à autoridade da palavra de Deus. Deus, ele não hesitou em impor as suas palavras, usou a sua palavra nos dias de Isaías, e assim como não hesitou em impô-la nos dias do Jardim do Éden. Deus não negocia a sua palavra. A sua palavra é autoritativa, é autoridade. Deus falou, deve ser cumprido. Mas dessa vez a palavra de Deus foi violada, né? E a palavra que foi violada aqui foi a palavra escrita que foi tomada como a lei de Deus. Foi a escritura, as palavras escritas da aliança ou do pacto entre Deus e o seu povo. Não sei quantos de vocês sabem, mas há uma forma de você entender muito bem isso daqui. Havia um pacto que era feito entre aqueles que eram conhecidos como vassalos e suzeranos. O suzerano, ele conquistava então um povo, ele libertava um povo, tomava para si, e ele então fazia um pacto com aqueles vassalos. E a obrigação daquele vassalo era atender todas as vezes que aquele suzerano chamasse, obedecê-lo, honrá-lo, de certa forma amá-lo, fazendo dessa forma, e aquele suzerano então protegeria aquele vassalo, proveria para ele, faria todas essas coisas. Então haviam obrigações nesse pacto, entende? Tanto que você vai ver essas marcas acontecendo. Vocês se lembram do texto em que Abraão está fazendo um pacto, na verdade Deus está fazendo um pacto com Abraão, Abraão entra numa sonolência profunda ali, e aí Deus diz então para ele cortar aqueles animais, colocar em disposição aquelas aves, ele tem que enxotar as outras aves do céu que estão sobre aqueles cadáveres, e ele deveria fazer o quê? Abraão deveria passar pelo meio daquele corredor, daquelas aves ou daqueles animais que estavam ali, de certa forma, esquartejados. E isso era o pacto. Quando ele passasse por meio daquele local, ele diria que aconteça comigo o que aconteceu com estas aves se eu quebrar o pacto.
Entende? Era isso que era feito. Então, esse vassalo deveria passar no meio desses animais esquartejados e dizer que aconteça comigo o que aconteceu com eles se eu quebrar o pacto. E aí o que acontece? Abraão passa no meio das aves ali? Deus mesmo passa. Entende? Então, Deus mesmo passa no meio daquele sacrifício, dizendo: eu não vou quebrar a minha aliança, eu não vou quebrar a minha palavra, eu não vou quebrar as minhas promessas, de certa forma, né, apontando já para aquele que é o nosso substituto. Então, a lei de Deus foi quebrada, a escritura, as palavras escritas aqui da aliança entre Deus e seu povo, e assim como a palavra falada de Deus é uma revelação autoritativa, assim também a palavra escrita de Deus é autoritativa. Então, a Bíblia, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós queremos dizer que ela é a autoridade. Por isso que dizemos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos uma confirmação similar da autoridade das Escrituras em uma variedade de exemplos, não apenas no Antigo Testamento. Eu dei poucos exemplos aqui para vocês, não tem como a gente passar um tempão vendo texto a texto, mas nós temos também exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus frequentemente apelava para a autoridade das Escrituras para justificar as suas ações. Então, veja, João 17:12. Ali é a oração do Senhor Jesus, né? Conhecida como a oração sacerdotal, em João 17:12. Jesus ora essas palavras: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Agora note isso: para que se cumprisse a Escritura. Então aqui Jesus contrastou os seus 11 discípulos leais com Judas Iscariotes, aquele que o traiu, e nesse contraste ele adicionou, ele indicou que tanto a sua proteção dos 11 quanto a sua perda de um foram feitas segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Deus determinou. Os apóstolos também demonstraram a crença na autoridade das Escrituras dessa forma. Por exemplo, Paulo apelou para as Escrituras como prova de que os cristãos não devem ser vingativos. Romanos 12, verso de número 9, ou 19. Olha o que a palavra vai dizer. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Quem retribuirá? Deus. Deus retribuirá, diz o Senhor. Agora é claro, isso daqui tem que ser colocado junto com outros textos das Escrituras. Deus também deu ao magistrado civil o poder de punir, que de certa forma também é uma retribuição, entende? Então Deus deu a determinadas pessoas a autoridade de retribuir, e Ele está dizendo aqui: não se vingue, porque eu retribuirei. Então, em última instância, é para que nós não usemos, irmãos, a nossa justiça, ou ela se excede, ou ela vai além, ou ela fica quem? Por causa do pecado. Se nós formos retribuir a alguém conforme eles devem ser retribuídos, nós não vamos retribuir adequadamente. Ou nós vamos além, como eu já disse, ou nós vamos ficar aquém, né? Geralmente nós nos excedemos, né? Não ficamos muito aquém. Quando nós somos omissos em praticar a justiça, nós ficamos aquém, né? Mas quando nós queremos incisivamente cumprir a justiça, nós geralmente vamos além, né? Isso de certa forma, nós vamos colocar isso aqui de uma maneira tangível. Vamos dizer que você tem um filho rebelde, um filho que constantemente te desobedece. Você puniu, você já repreendeu, né? Se ele é um filho pequeno, você já puniu com a vara.
Se ele já é de maior idade, você já chamou a razão, já chamou o entendimento, mas ele ainda continua desobedecendo. Você tem o poder para punir ele dessa sorte? Não. Mas Deus certamente retribuirá. Deus certamente retribuirá a ele segundo as suas obras. Porque, de certa forma, ele não está causando dor para você. De certa forma, ele não está fazendo com que você se irrite, se ire em determinadas situações. Por causa disso, dependendo do grau da sua rebeldia, dependendo do que ele está fazendo, Deus vai puni-lo. Certamente Deus vai puni-lo. Aqueles que perseguem o povo de Deus, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se nós pudermos, de alguma forma, recorrer à justiça para que esse tipo de perseguição acabe, para que esse tipo de coisa não seja feito, nós recorreremos. Mas e se a justiça também for a favor do injusto? Se a justiça for a favor do insensato? Onde é que vai ficar quando a justiça não funciona? O que começa a acontecer? O que começa a acontecer quando a justiça não pune aqueles que deveriam ser punidos? Começa a injustiça. Só que quem é que começa a praticar a justiça? Quem é que começa a praticar a justiça? Quem? O povo, irmão. Não é o povo que começa a fazer? Não é o povo que começa a fazer com as próprias mãos? Aí já viram aquilo que não era para ser feito, os caras espancam o cara que roubou, que coisou. Eles não dão no grau que eles precisam, porque eles dão vazão para a sua perversidade, e eles vão vingar esse tipo de coisa. Então, nós vemos esse tipo de situação. Há instâncias, entendeu? Deu para entender mais ou menos aí, Newton, como é que foi? Entende? É porque assim, a Escritura ela vai trabalhar não apenas nós temos a tendência de olhar para atos de alguns homens, de Deus, e achar que todos os atos dele foram justos, e não foi, Então, naquele momento, o que aquele homem deveria fazer? E a Bíblia, na narrativa, ela é muito clara. Aquele homem era um homem perverso, e ele estava se impondo contra quem? Contra o rei, Sim. Pois é, porque ele ia matar até quem não estava envolvido no coisa. Está vendo? Se excedendo naquilo que deveria ser feito. Então, eu acho incrível a Escritura que ela mostra esse tipo de situação nos ensinando, sabe? Não só apenas de Davi, mas nós vemos Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, nós vemos até profetas que tropeçam, que erram, que nós vemos como é, que eles fizeram num momento que nós podemos extrair aquele princípio para não cometermos de igual sorte. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que o registro dessas coisas está para o quê? Para o nosso ensino, não é isso? Então está lá para o nosso ensino. A gente olha a rebeldia do povo de Israel. A gente olha que o povo de Israel não quer se submeter à palavra de Deus. Não se submeteu à palavra de Deus várias e várias vezes. E aí, em vez de nós aprendermos com essas coisas, o que nós fazemos? Cometemos exatamente, muitas vezes, o mesmo erro deles. Caímos na mesma coisa. Então, a Escritura aqui, quando ela está falando em Romanos 12, 19, Paulo está apelando para a Escritura como prova de que os cristãos não devem ser vingativos. Ele vai se irritar, é claro, não tem aquele que não se irrite com uma injustiça, com alguma coisa, vai se irritar, mas também complementando com aquilo que ele já falou em outro lugar, irai-vos e não pequeis. Então, a sua suposição aqui é que o Antigo Testamento carrega autoridade quando atribui a vingança a Deus. Entende? E ao colocar aqui os seus leitores sob a obrigação moral para com o Antigo Testamento, então Paulo ele demonstrou a sua crença de que as Escrituras elas são palavra autoritativa de Deus, as Escrituras Sagradas, uma palavra que vincula até mesmo os crentes do Novo Testamento, não apenas do Antigo. Então ele recorre a textos do Antigo Testamento para aplicar na vida dos crentes do Novo Testamento.
E isso diz o quê? Que o Antigo Testamento também é aplicável a nós em muitos contextos. Então, nós temos isso, mas nós temos também afirmações explícitas. Tá? Essas são aquelas, por assim dizer, implícitas, que nós podemos extrair os princípios, mas há várias também afirmações da autoridade das Escrituras que são explícitas. Além de provar a afirmação da autoridade das Escrituras por meio de exemplos históricos, a Bíblia, então, também prova a sua autoridade por meio de afirmações explícitas nesse sentido. E uma das declarações mais conhecidas que reivindicam a sua autoridade está encontrada em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 até o verso 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19 ao verso 21. Diz assim, 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro, ele indicou que os escritos proféticos do Antigo Testamento continuam a ser autoritativos dos nossos dias, mesmo nos dias do Novo Testamento e nos nossos dias. Então, como é que essas profecias elas foram inspiradas e elas foram autorizadas por Deus? Elas formam, então, uma espécie de padrão moral vinculativo ao qual nós devemos, como ele diz, atendê-la. Veja, o texto diz, fazei bem, ou fazeis bem em atendê-la, ou prestar atenção a ela. Lembram lá da sabedoria? Prestar atenção, dar ouvidos, né, são sinônimos, então, ou seja, nós devemos acreditar no que os profetas escreveram e obedecer ao que eles ordenaram, porque aquilo foi palavra de Deus. Então, o texto diz, porque nunca, jamais, ou nenhuma profecia jamais foi produzida pela vontade de homens, mas homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os homens santos aqui são os escritores que escreveram o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, e Pedro diz que eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra movido aqui significa que eles foram sustentados, né? Eles foram sustentados. Então, eles foram levados como se o Espírito Santo os segurasse, os guiasse durante todo o processo de inspiração e de escrita desse registro, e de fato nós não sabemos com muito detalhes aqui como esse processo aconteceu, como ele de fato foi um processo milagroso, foi um processo da parte de Deus. Nós não podemos colocar os detalhes sobre um microscópio para ver e saber como é que o Espírito Santo trabalhou neles, mas o fato é que nós sabemos que Deus usou as origens desses homens, Deus usou as culturas desses homens, Deus usou as circunstâncias desses homens, Deus usou as circunstâncias dos leitores originais desses homens, Deus usou seus dons, toda a sua cultura e todas as suas ideias que Ele mesmo ia colocando neles e os guiou no processo de inspiração de uma maneira milagrosa, de uma maneira gloriosa, grandiosa, que produziu esse livro único para nós, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós não temos todos os detalhes, todas as nuances de como foi que Deus operou isso. E nós nem precisamos, porque se Deus falou, então nós devemos crer na sua palavra. Tiago também deixou claro que o Antigo Testamento ainda é palavra autoritativa para nós. Tiago 2, verso 10 e verso 11. 10 e 11. 2, 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto
Aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Observe, irmãos, o quão longe Tiago leva a questão. O quão longe Tiago foi para enfatizar o ponto dele, esse ponto de que a palavra de Deus é autoritativa. Primeiro, ele insistiu que a lei escrita ainda é vinculativa, ainda está em operação, por assim dizer. Aqueles que quebram são culpados. Segundo, Tiago baseou a autoridade contínua das Escrituras na autoridade daquele que deu o comando. Veja, aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Então, ele está dizendo que foi Deus quem disse isso. E no Novo Testamento, nós estamos vendo provas internas nas Escrituras, que a própria Escritura está dando essa autoridade, dizendo que ela é autoritativa. Então, como a Bíblia ainda é a palavra de Deus, ela ainda carrega a autoridade de Deus. Também nós encontramos reivindicações para a autoridade do Novo Testamento em lugares como João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso de número 20. Aqui Jesus ele confere autoridade aos apóstolos quando ele diz o seguinte, João 13, 20. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os apóstolos usaram a autoridade que Jesus deu a eles, que Jesus conferiu, não apenas para falar, não foi apenas isso, mas também para escrever os documentos que agora nós temos no Novo Testamento. Eles usaram essa autoridade não apenas para pregar, mas também para escrever aquilo que nós temos hoje. Então, essa autoridade ela é evidente em todo o Novo Testamento, em todas as instâncias em que eles emitiram comandos escritos, que eles escreveram essas coisas. Veja comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 6. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Veja isso, Paulo emitiu uma ordem escrita, direta, que carregava a sua autoridade delegada do próprio Cristo. E ele está dizendo, nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus. Então ele dá o comando. Então os apóstolos frequentemente eles usavam essa autoridade para transmitir as instruções de maneira escrita, escrevendo cartas para as igrejas e mostrando que aquilo também era a vontade de Deus, era a palavra de Deus. Então, e por que o Novo Testamento consiste em documentos que os apóstolos escreveram ou aprovaram? Por causa disso, ele carrega então a autoridade dos apóstolos, que é a autoridade do próprio Cristo, porque é uma autoridade derivada. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso fundamento, o fundamento da igreja está sobre que fundamento? Biblicamente falando. Qual é o fundamento? São dois fundamentos que ele dá. Não? Apóstolos e profetas, irmãos. Apóstolos e profetas. Ou seja, ele está dizendo que os apóstolos que foram autorizados por Cristo estão falando aquilo que a Escritura deve seguir, aquilo que a igreja deve crer, que a igreja deve seguir, e os profetas falaram isso da parte de Deus também. E desse sentido está dando a autoridade. Então, o Novo Testamento consiste em documentos que os apóstolos escreveram ou eles aprovaram. E, portanto, ele carrega essa autoridade apostólica, que também é a autoridade do próprio Cristo, porque ele só tem a autoridade, os apóstolos tiveram a autoridade derivada de Cristo, certo? Então, agora que nós estamos
sem a pregação dos apóstolos, por assim dizer, a pregação ao vivo deles, né, pessoalmente, nós temos isto escrito para nós no Novo Testamento. E então, essas são as testemunhas oculares, essas são as pessoas que conheceram Jesus, essas são as pessoas que ouviram seus ensinamentos, essas são as pessoas que andaram com ele, que testemunharam da sua ressurreição dentre os mortos, a sua ascensão ao céu. Então, o Novo Testamento representa o ensinamento apostólico autoritativo destas testemunhas da vida e da obra de Cristo. E é por isso que a Escritura tem autoridade. Agora que nós vimos como a Escritura, a própria Escritura afirma e a própria Escritura prova a sua própria autoridade, nós devemos então abordar brevemente algumas implicações disso. Como eu já disse, né? Dizer, tá, e daí, pastor? E daí que a Escritura ela é autoritativa? E daí? O que tem a ver essa doutrina? Como é que ela é aplicável a mim? Por que eu preciso ter consciência desse tipo de doutrina? Simplificando, as Escrituras, elas carregam a autoridade de Deus. E então nós somos moralmente obrigados a conformar todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos a ela. Por isso que nós não devemos ser moldados pelo século, mas sermos moldados pela Escritura, pela palavra. Para que vocês experimentem, diz a Escritura, qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então veja, nós podemos dizer que o comportamento ético equivale a guardar a palavra do Senhor. E guardar a palavra do Senhor deve ser feito pelo menos de duas maneiras. Primeira, nós devemos nos conformar à amplitude das Escrituras, obedecendo todos os mandamentos que a Escritura tem para nós. E segundo, nós devemos nos conformar à sua profundidade, obedecendo a esses mandamentos com comprometimento e com convicção. E quando eu falo de obedecer todos os seus mandamentos, lembrem-se do último estudo. Quando eu falei da clareza das Escrituras em Deuteronômio, que o Senhor diz o quê? Este mandamento não é difícil demais. Então, em algum grau, nós podemos obedecer os mandamentos divinos de sorte que agrademos a Deus. E nós devemos nos esforçar para isso, como diz Pedro, porque Deus já nos deu tudo que diz respeito a viver uma vida piedosa, uma vida santa. E então, porque Deus já nos doou, porque Deus já nos deu, Pedro aplica dizendo, agora vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que trabalhar. É o que o apóstolo Paulo diz, para nós fazermos o quê com a nossa salvação? Desenvolver a nossa salvação. Desenvolver é trabalhar na nossa santificação, mortificando o velho homem, mortificando o pecado. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo já dá nuances como ele fez isso, né? Ele mesmo teve que fazer isso na sua própria vida, porque ele não é o Cristo, ele é apenas alguém que imitava Cristo, como ele disse. Ele disse que esmurrava o quê? Opa, começou a aparecer. Seu próprio corpo e reduzia ao quê? A servidão. Reduzia a servidão para que, de alguma forma, parafraseando aqui, ele não fosse reprovado e, depois de pregar a muitos, ele mesmo ter sido encontrado em falta. Então, ele também observava esse tipo de coisa. Então, nós podemos guardar a palavra do Senhor, porque ela é autoritativa e nós devemos fazer pelo menos de duas maneiras. Nós devemos conformar-nos à amplitude das Escrituras. De que forma? Obedecendo, ouvindo aquilo que Deus nos diz. Lembre-se do que o nosso catecismo nos ensina. Você quer saber qual é o resumo das Escrituras? O que a Escritura, principalmente, nos ensina? Duas coisas. O quê? O que a Escritura nos ensina principalmente? Duas coisas. Catecismo.
nos ensina aquilo que nós devemos crer acerca de Deus, porque Deus se revelou nas Escrituras. Então, o que eu devo crer acerca dele? Quem é Deus? O que ele é? O que ele fez? Primeira coisa que a Escritura nos ensina. Segunda coisa que as Escrituras nos ensinam, o que ele requer de nós, o que ele exige de mim. Então, eu conheço esse Deus e eu sei o que ele exige de mim por meio de quê? Das Escrituras, que são autoritativas. Então, eu tenho que ter essa amplitude. E eu acho tão interessante, eu falando para os meus filhos, eu falo isso, né? Eu falei para a Samara muito mais, para os meninos, eu tenho falado bem menos disso. Deus é tão bom com a gente que ele é muito didático. Ele pegou 10 palavras, resumiu toda a sua lei moral em 10 palavras. Aí nós ainda temos dificuldade de memorizá-las. Aí o Novo Testamento vem e Jesus reduz isso a quantas? 2. Aí ele diz, ama o teu Deus sobre todas as coisas e tal. Aí as pessoas ainda esquecem isso e amar o teu próximo. Aí o apóstolo Paulo vem inspirado e resume ainda mais. Ele resumiu o quê? O fim da lei é o amor. Está vendo como Deus é tão bom? Então, amor, aí parte daí. Se a lei é amar o quê? Amar a Deus, amar ao próximo. Como eu amo a Deus? Como eu amo ao próximo? Aí vai desdobrar. Entende? Então, Deus é tão bom que ele faz uma didática com a gente. E mesmo assim, a gente ainda não se dedica nessa situação. Então, nós devemos nos conformar à amplitude das Escrituras, obedecendo a todos os seus mandamentos, e nós devemos nos conformar à sua profundidade também, obedecendo aos seus mandamentos com comprometimento e com convicção. Então, eu obedeço a palavra de Deus com compromisso, mas também com convicção, convicto de que aquilo é a palavra dele, autoritativa para mim, e é por isso que eu obedeço. Então, por um lado, o povo de Deus deve manter a amplitude da instrução bíblica. E aí deixe-me explicar o que seria isso, né? A Bíblia ela é clara ao dizer que os seguidores de Jesus eles não devem obedecer ao que nós gostamos nas Escrituras. Não é seleção, não é uma caixinha de promessa que eu tiro de lá e fico todo o tempo só aquilo ali. Entende? Não é só essas coisas, não é obedecer o que eu gosto e ignorar o que eu não gosto. Então, devemos obedecer todas as Escrituras, porque toda a Escritura é a palavra de Deus, toda ela. Então, claro, nós devemos admitir que algumas coisas que a Bíblia exige de nós são mais difíceis de aceitar, de entender, do que outras. Mas isso não significa que nós não devemos obedecê-las. É mais difícil de compreendê-las, de digeri-las. Algumas coisas sim, né? Mas isso não significa que nós não devemos obedecê-las. Ainda assim, nós somos chamados a nos submeter a tudo o que Deus ordenou nas Escrituras. Ouça, por exemplo, o Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26, onde o Senhor disse a Israel, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em uma época em que o povo de Israel estava recebendo os comandos de Deus, os mandamentos de Deus, em uma forma escrita, eles estavam transicionando, e aí a palavra de Deus agora passou a ser escrita. Deus equiparou a observância de todos os seus decretos com fazer o que é certo. Veja, de novo o texto, ó. Se ouvirdes atento a voz do teu Deus, fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor. Então Deus equipara a observância de todos os seus decretos ao que é certo. Então, o que é certo? Obedecer à lei do Senhor. Então, em essência, nós fazemos o que é certo quando nós obedecemos às Escrituras. Não apenas parte delas, mas
toda a Escritura. Toda a Escritura. A amplitude, então, da nossa obrigação é de nos submeter às Escrituras, e aparece ainda mais, de uma maneira mais clara ainda, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 38. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 38, onde Deus disse estas palavras a Jeroboão: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então aqui Deus prometeu bênçãos a Jeroboão, se Jeroboão fizesse o quê? O que é certo, o que é correto diante dele. E o que é fazer o certo? Veja como é muito simples a gente ensinar as coisas, né, irmãos? O que é fazer o certo? Você quer fazer o certo, irmão? Você quer fazer o certo? Obedeça os mandamentos de Deus, porque esse é o fazer o certo. Ou isso é fazer o correto. Obedecer à lei de Deus. É o que nós temos nas Escrituras. Então, nós temos aqui Deus dizendo, prometendo bênçãos a Jeroboão, se Jeroboão fizesse o que é certo, e Deus definiu explicitamente o que é certo. O que é certo como tudo o que ele ordena. E eu acho incrível isso. Abra a Bíblia mais uma vez em Miqueias. Miqueias 6. Capítulo 6. O verso de número 5 em diante, mas o foco está no verso de número 8. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Veja, primeiro o profeta está dizendo, lembra-te, Deus está dizendo, lembra-te de tudo o que aconteceu, dos atos de justiça, e lembrando disso, eu tenho que responder a Deus de alguma sorte. Por isso que o verso de número 6 está dizendo, eu tenho que me responder a Ele, eu tenho que me apresentar a Ele, por causa dos seus atos de justiça. Mas como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Aí veja o que o profeta faz. Ele diz, como é que eu tenho que me apresentar diante de Deus? Verso de número 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é? Que andes ou que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente para com o teu Deus. É isso que o Senhor exige. Então nós temos aqui, Deus definiu explicitamente o que é certo, como o que é certo igual a tudo que Ele ordena. Tudo que Deus ordena é bom, é belo e é verdadeiro. Tudo que Deus ordena. Então a bondade, ela não é encontrada em manter apenas algumas leis do Senhor enquanto rejeita outras. Em me submeter apenas a algumas, enquanto eu não me submeto a outras, enquanto eu faço seletividade do que eu vou obedecer e do que eu não vou obedecer. Isso não é o certo segundo a palavra de Deus. Então, o fato de Deus chamar o seu povo para observar a autoridade de toda a sua palavra, sem exceção, deve nos desafiar em nossos dias, assim como desafiou o povo de Deus durante os tempos bíblicos. Eles deveriam guardar isso,
O Salmo diz que Ele nos deu os seus mandamentos para nós guardarmos. Arrisca. Arrisca. Infelizmente, os crentes às vezes respondem a esse desafio aqui, imaginando que Deus não se importa se eles seguirem apenas algumas diretrizes, outras não, se eles forem seletivos naquilo que eles vão obedecer ou não. Deus não se importa de fato com isso. O importante é o que está no meu coração. O importante é que eu sou sincero naquilo que eu estou fazendo. Tem muita gente sincera, mas errada. Está fazendo o que é errado de maneira sincera. Então veja, eles pensam erroneamente que Deus deu a liberdade para eles de ignorar os seus mandamentos. E que eles vão sair ilesos com isso. Entende? Às vezes lá em casa os meus filhos, eu aprendo demais o que Deus fala nas Escrituras, sendo pai. Eu aprendo muito. Quando eles me desobedecem, quando eles são rebeldes contra mim, eu só vejo o meu próprio pecado contra o Senhor. Quantas vezes o Senhor fala comigo e eu não escuto? Quantas vezes o Senhor diz para que eu me arrependa e eu não me arrependo? Quantas vezes o Senhor diz, filho meu, faz isso e eu não faço? E aí eu vejo os meus próprios pecados. E nós temos no espelho das Escrituras exatamente isso. Quando nós vemos, por exemplo, o Salmo de número 78, quando diz, ouve, povo meu, eu vou abrir a minha boca, eu vou falar em parábolas, eu vou falar a sabedoria dos antigos. Aí você vai ver o Salmo inteiro, quando você lê o Salmo inteiro, você não vê muitas parábolas, você não vê muitos enigmas, você vê a história de Israel. Israel pecou contra Deus, Deus colocou uma mesa no deserto, mas ainda assim eles foram rebeldes, e ele vai explicando, aí você fica encucado. Como é que o salmista ele começa falando que vai falar em parábolas, enigmas, e ele fala tão claramente da história de Israel? E aí você vai se debruçando e vai verificando que o que ele está querendo dizer é que aquela história é como um enigma para as nossas vidas de fato, é como o espelho que nós estamos sendo refletidos ali. Porque tal qual o povo de Israel foi rebelde, já aconteceu com você? Às vezes eu estou lendo a Escritura, eu vejo a rebeldia do povo de Israel, eu fico zangado, irmão. Eu fico zangado como é que pode essa galera ter sido desse jeito? Aí eu estou lendo e eu fico zangado, e aí de repente eu fico meditando e eu digo, mas é agora que eu estou santificado que eu estou assim. Mas amanhã eu posso estar no mesmo tropeço que eles. Por isso que a Escritura diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então a gente se zanga porque tem que se zangar mesmo com o pecado. Mas isso é um espelho nosso. Então algumas pessoas pensam erroneamente que Deus deu a liberdade para ignorar alguns comandos que eles acham que são desconfortáveis, que não são bons de seguir, ou são difíceis. Deus me entende. Mas mesmo que não tentemos justificar a rejeição de alguns dos nossos ensinamentos morais das Escrituras, nós precisamos perceber que todos nós caímos na armadilha de seletividade, muitas vezes até inconsciente. Então, por essa razão, nós devemos retornar constantemente às Escrituras para nós sermos lembrados daqueles comandos que nós podemos ter negligenciado ou esquecido. Nós temos constantemente o hábito, ou nós somos inclinados a uma amnésia espiritual. Vocês se lembram de que eu falei em 1 Samuel? O povo tinha uma amnésia espiritual, esqueceu das obras de Deus. E é por isso que nós temos que voltar. Todos os domingos Deus está falando conosco por meio da exposição das Escrituras. A cada estudo a cada reunião que nós nos propomos aqui a abrir as Escrituras para que Deus fale, Deus está falando conosco, nos lembrando, porque nós esquecemos. Nós esquecemos com muita facilidade e negligenciamos com muita facilidade. Por outro lado, a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre nós, não apenas na amplitude dos seus ensinamentos, todos os ensinamentos, mas também na profundidade da obediência que ela exige de nós. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento
A Bíblia conecta a obediência à palavra de Deus com o amor a Deus. Veja, não é apenas a amplitude, né? Eu abarquei a amplitude, estou obedecendo todas estas coisas, vamos dizer assim. Mas não há amor por Deus. A bondade moral não é obtida por meio da obediência relutante, por meio de uma obediência externa, simplesmente, ou mesmo por meio de um amor pela bondade em si, a parte do amor de Deus. Em vez disso, irmãos, a nossa obediência repousa no fato de que Deus nos chamou em amor. Por que que nós nos amamos, diz a Escritura? Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E se Deus provou o seu amor para conosco, eu não tenho que ter nenhuma dúvida do seu amor para comigo. Nenhuma dúvida. E dessa sorte, eu devo amá-lo em primeiro lugar, porque Ele me amou. E é isso que nós devemos aprender. E como é que eu amo a Deus? A Escritura fala várias vezes. Várias vezes a Escritura vai dizer, ouça a maneira como Moisés expressou essa ideia do amor a Deus, né? Em Deuteronômio 7, 9, 11. A nossa obediência ela deve repousar no fato de que Deus nos chamou em amor e autoridade para sermos os seus servos dispostos. Deuteronômio 7, verso 9 e depois o verso 11. Verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Verso 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Interessante isso, tu saberás, tu conhecerás que Ele é fiel, que Ele guarda a aliança com aqueles que guardam seus mandamentos. Tu vai conhecer. Aí em seguida, no verso 11, que ele diz, então guarda. Então guarda para que tu saibas disso. Porque Deus não chamou, ou não nos chamou para um relacionamento amoroso com Ele, para onde nós somos obrigados a obedecer os seus mandamentos estabelecidos nas Escrituras e simplesmente isso. Eu só faço porque eu tenho essa obrigação. Mas eu também faço unido ao amor. Eu sou obrigado a obedecê-lo, mas eu faço porque eu amo. Porque Ele expressou o seu amor. Então o próprio Jesus repetiu isso, essa mesma ideia no Novo Testamento, João 14, 15. João, capítulo 14, verso 15 e verso 21. Jesus disse aos seus discípulos o quê? Evangelho segundo escreveu João 14, verso 15 e depois o verso 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, pelo seu exemplo, Jesus demonstrou que nós também devemos render esse tipo de obediência amorosa a Deus. Nós também devemos isso. Como ele disse aqui no versículo 31 do capítulo 14 aí também de João. Ó. Contudo, assim procedendo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. O que é amar a Deus? Fazer como Ele ordenou. Fazer como Ele falou. Então, vez após vez, a Escritura indica que a exigência ou as exigências morais de Deus nos coloca, aquelas que Ele tem colocado sobre nós, são baseadas no seu amor por nós e devem ser cumpridas em nosso amor por Ele. Então, Ele colocou as suas exigências a nós por causa do seu amor e devem ser cumpridas com o nosso amor por Ele. Então, nós vemos aqui que, conforme a Bíblia, nós não podemos fazer a coisa certa a menos que nós tenhamos o motivo certo para fazê-lo. Às vezes as pessoas estão fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Então, o interior deve estar alinhado com o exterior. O que os lábios louvam
deve estar alinhado com o coração. Várias vezes Deus denunciou o povo de Israel por causa disso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Então, assim, todos os mandamentos, todas essas coisas, eu estremeço ao ler o Salmo 50, por favor. Salmo 50. Algumas passagens das Escrituras, quando a gente passa, estremecemos mais do que outras, né? Porque são muito claras. Veja o verso de número 7. Aqui, lá do verso 1, Deus está convocando o povo, Deus está convocando a terra, Deus está convocando tudo para ser testemunha, e ele diz, no verso 7, escuta, povo meu. Ele está falando para quem? Para o povo que é dele. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Eu não te repreendo pelos teus sacrifícios. Eles estão fazendo o quê? Estão sacrificando, eles estão fazendo tudo direitinho. Eu não estou te repreendendo por isso. Nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Afinal, quem os ordenou? O próprio Deus. Da tua casa não aceitarei novilhos. Oxe. Eu não vou te repreender pelos sacrifícios e agora eu não vou recebê-los? Note isso. Eu não vou receber da tua casa novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animais aos milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo que nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Aí ele vai dar o que é que ele está exigindo. Verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Eles estavam oferecendo sacrifícios, mas não eram de ações de graças. Eles não estavam sendo gratos pelo que Deus tinha dado. Eles não estavam sendo gratos por essas coisas, estavam fazendo só de maneira externa. E aí ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas ao ímpio, ele está falando com quem? Com o povo. E ele está chamando o povo de quê? Olha aí, ó. E quem é o ímpio que ele está falando? Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Ó, são exímios memorizadores da palavra. Eles sabem, eles têm na sua boca, eles repetem, sabem de tudo isso. Do que adianta tu teres nos lábios os meus preceitos e a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Do que adianta? Se tu vês um ladrão, tu te comprases nele, aos adúlteros tu te associa, tu solta a tua boca para o mal e a tua língua trama engano, senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Então eles estão fazendo tudo o que é contrário ao que a Escritura diz. Não amam a Deus e não amam o seu próximo. E aí o que ele diz? Continua, tens feito essas coisas. Eu me calei. Eles achavam que Deus não ia fazer nada. Eles achavam que estava tudo bem. Tanto que isso daqui que é estarrecedor. Verso 21. Pensavas que eu era teu igual. Tu pensavas que eu era como tu. Mas eu não sou. Eu vou colocar isso tudo à tua vista. Chegou a hora do acerto de contas. É isso que ele vai fazer, ó. Considerai, pois, nisso. Aí ele vai dizer, considera. Veja, te arrepende. Vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então é um alinhamento, uma harmonia entre aquilo que Deus ordenou com o meu interior. Como nós temos dado culto a Deus domingo após domingo? Será que se tornou mera formalidade? Os momentos do culto, simplesmente o momento de a oração ao arrependimento. Eu não tenho nenhum sentimento de fato de que eu pequei contra Deus, já está formal, mecânico.
no momento em que eu vou ofertar a Deus, no momento em que eu vou cantar a Deus, como é que eu tenho feito essas coisas? Será que só os meus lábios se movem? E às vezes nem os meus lábios se movem. Nós devemos estar nos analisando, irmãos, sempre, sempre e sempre, para ver se ainda nós estamos naquilo que Deus ordenou, para ver se nós ainda estamos na linha em que Ele determinou para que nós andássemos, para que essas coisas não sejam pesos para nós, mas que essas coisas sejam feitas porque Deus ordenou, mas com amor, com convicção, com fervor. Para colocar de outra forma, somente quando nós abraçamos a Escritura profundamente, de coração, nós podemos nos submeter corretamente à autoridade de Deus. Então, finalizando, irmãos, Deus, Ele não quer que nós hajamos simplesmente de maneira correta. Não é só isso. Deus quer que nós estejamos corretos com Ele e para Ele, porque nós o amamos. Porque nós obedecemos a Deus, porque nós o amamos. Já viu uma pessoa ter um relacionamento com outra por obrigação? Só de imaginar isso já é ruim, né? Eu ainda estou nesse relacionamento porque eu tenho obrigações, eu não quero, mas não há mais amor. E uma das formas em que o amor ele vai se esfriando é quando o contato vai sendo distanciado. Como é que nós nos relacionamos constantemente com Deus? Oração, culto a Deus, ouvindo a sua palavra, lida ou pregada. Uma relação em que as coisas vão se distanciando, apenas as obrigações ficam. O amor se esvai. O amor vai embora. E então não é apenas para fazer as coisas corretas, até porque não há como fazer as coisas corretas com os motivos errados. Então, que nós possamos refletir a glória de Deus, sim, nas nossas vidas. Uma vida piedosa, uma vida fervorosa. E quando eu digo fervor, não é o fervor como alguns dizem, o fervor pentecostal, não é desse fervor que eu estou falando. É do fervor da atividade, de ser ativo no amor a Deus, de abraçar as coisas que Deus nos deu para o nosso próprio bem, para que não apenas eu cresça, mas a minha família também cresça, e a igreja e a comunidade sejam abençoadas por causa disso, porque Deus começou a fazer morada em mim, e Cristo veio por meio do seu Espírito e fez morada em mim e disse, se eu creio nele, rios de águas vivas fluirão no meu interior. Haverá vida, não haverá morte. Haverá limpeza, não haverá podridão. Então nós temos que entender, irmãos, como feitos para Ele, feitos por Ele e para Ele, nós entendamos que nós devemos viver de maneira piedosa. Na verdade, a maior realização da nossa natureza. Motivos piedosos para a nossa ação correta são todos importantes quando as nossas próprias ações são corretas, alinhadas com as nossas motivações. Veja como a doutrina da autoridade das Escrituras fala tanto conosco pastoralmente. E não apenas isso, nós temos visto já no SCAN suficiência, clareza e agora autoridade. Que Deus em Cristo nos dê a graça de nós nos submetermos a Ele, não apenas por mera aparência, não por mera formalidade ou externalidade, mas de fato com um coração amoroso por Ele, amor por sua palavra, amor por sua casa, amor por seu povo, amor por aquilo que Ele ama, para que nós também compramos estas coisas e Deus se agrade de nós. Amém? Vamos orar a Deus. Sim.
Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, é o que ele disse. É o que nós vimos na aula passada. Eu não consigo perfeitamente, entende? Mas eu, em algum grau, eu consigo obedecer o mandamento divino. Porque senão eu faço Deus mentiroso. Depois que ele me deu a nova criação, agora eu tenho plena capacidade de cumprir os seus mandamentos. Quando eu estou escravo do pecado, não. Mas agora que eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho toda a liberdade para cumprir os mandamentos divinos. Entende? De novo, não perfeitamente, mas em algum grau que agrade o Senhor. Entendeste? E aí nós devemos descartar esse tipo de pensamento, de fato, de que muitas vezes, eu não estou dizendo que é o teu, tá? Estou falando que há pensamentos assim, eu não consigo guardar os mandamentos divinos, né? E por isso eu não me esforço em guardá-los. Entende? É o esforço. Pedro disse lá que é o esforço. Né? Pedro, Paulo, na desenvolver a nossa salvação, não sermos negligentes nisso, aprove a Deus trabalhar conosco na nossa santificação. Né? Não é, eu vou sentar agora que eu sou cristão e pronto, Deus vai me santificar. Né? Deus me deu meios de graças que eu devo me apegar, me exercitar neles para que eu cresça em graça, para que eu cresça e mature. Né? Porque senão eu vou ficar sempre na mesma situação. Entendeu? Alguma outra pessoa? Sim. Eu não vou saber lhe precisar agora. Eu não entendi bem a pergunta. Ainda que não existisse a Bíblia, não existisse anjo, não existisse profeta, nada dessas coisas, a Escritura diz que todos os homens veem claramente os atributos de Deus, o seu poder, por meio das coisas que foram criadas. Toda civilização tem acesso ao céu? Sim ou não? Com certeza tem. Todos nós temos acesso ao céu, de ver os céus. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todos os seres humanos não têm acesso a alguma questão de árvores, de mar, dessas coisas todas. Tudo isso diz a Escritura que proclama a glória de Deus. Então, por causa disso, Romanos 1 fala, o homem é indesculpável por causa disso. E Deus gravou a sua lei no coração do homem. Todas as civilizações, por mais primitivas que sejam, elas obedecem algumas leis. A gente se engana. Às vezes a gente acha que agora está crescendo mais. Você já viu pessoas que empalavam outras? Você sabe o que é empalar pessoas? Pois é, para eu responder isso, eu estou lhe perguntando, o senhor sabe o que é empalar pessoas?
Não. Alguém sabe o que é empalar? As nações, principalmente os assírios, por isso que Jonas não queria que Deus desse a sua palavra para Nínive, porque eles empalavam as pessoas. Eles colocavam uma lança enterrada na terra e faziam com que as pessoas descessem sobre elas, entrando a lança do ânus a sair na boca. Você vê esses dias essa perversidade? Sim, você sabe que índios são canibais? Alguns índios? Sim, alguns índios são canibais. De onde eu vim, tem tribos que ainda praticam isso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Há graus de punição. Graus de punição. Se alguém teve todos os irmãos, eu já disse aqui, quem ouve a pregação domingo após domingo, tem mais peso de juízo sobre ele do que quem não ouviu. Então há graus de inferno, assim como há graus de céus também. Entende? Então Deus, ele não vai dar galardões a cada um segundo o que ele houver feito. Então alguns vão fazer mais, outros vão fazer menos, não é? Recompensa. Assim também a punição. Alguns que foram mais perversos, outros que foram menos. Quem não confessou a fé já está morto, né? Não confessou Cristo, está morto. E vão sentir a dor da segunda morte. O que é a morte? Separação. Em definição, a grosso modo, morte é separação. Claro, né? Claro que não. Morte física, morte... A primeira morte é Adão e Eva. Ele explicou assim. A segunda, a carnal. E a terceira, a separação de Deus. É a mesma coisa que eu vou falar. Morte física, lá em Adão e Eva, foi a morte. Morte espiritual, separação de Deus. E morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Carnal é física. Mais alguém? Não? Então vamos orar, né? Vamos orar, né, irmão Beto? Senhor, graças nós te rendemos por tua misericórdia que nos alcança, a tua palavra que nos dirige e que nós podemos ter como nossa bússola. Que o Senhor nos ajude a entender a sua autoridade sobre nós, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.